No segundo dia de depoimentos, é ouvido neste exato momento na CPI da Covid-19 o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. O depoimento estava previsto para ontem, mas foi remarcado. Durante a sessão, os parlamentares também adiaram para o próximo dia 19 o comparecimento de Eduardo Pazuello, que estava marcado para hoje. O general do Exército pediu para não comparecer porque disse ter tido contato com pessoas que contraíram a Covid-19. O oncologista Nelson Teich ficou 28 dias no cargo e deixou o posto após divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro defendia e ainda defende o uso da cloroquina, remédio cientificamente comprovado ineficaz contra a Covid-19, Nelson Teich alertava sobre os riscos do medicamento. Vamos então começar o 3 em 1 da tarde desta quarta-feira ouvindo os comentários do nosso Jorge Serrão. Muito bem, mais um dia de CPI, mais um dia de guerra de narrativas, hoje com confusões assim inimagináveis, bate-boca entre parlamentares nessa CPI que a gente já avisou, vai acabar em pizza. Só que hoje nós tivemos uma revelação importante nessa comissão. Uma conversa ali entre o senador Renan Calheiros, relator da CPI, e o senador Humberto Costa, o ferrenho oposicionista do PT, com aquela vozinha que o pessoal não gosta de ouvir, ele deixou claro qual é a estratégia que vai ser usada contra o presidente Jair Bolsonaro. O plano é incriminar o presidente da República não por omissão, mas porque o presidente teria sido o mentor, olha só que doideira, de um plano que defendia o tratamento não convencional e que isso teria sido responsável por causar mais de 400 mil mortes no Brasil. Uma tese absolutamente insustentável e que parece que Renan Calheiros já tem tudo pronto no seu relatório final. Já está escrito previamente o que vai ser dito para tentar incriminar o presidente da República, quando a gente sabe que isso vai ter um efeito só político, só de encheção de saco, e não o efeito de causar, mais na frente, um impeachment, já que o presidente Bolsonaro tem toda a força parlamentar na Câmara e dificilmente processos de impeachment passarão contra ele. Muito bem. Constantino, a questão da ciência, ela é muito mutável, né, meu amigo? As coisas vão mudando, se alterando. Na verdade mesmo, a gente não sabe de nada. Paulo, a gente sabe de algumas coisas, né? A ciência não é um relativismo, mas ela não atua por consensos políticos, ela atua por um processo, por um método e que, acima de tudo, clama para refutar a tese, né? A ciência está sempre em movimento por isso. Eu reparei no seu desconforto aí de ter repetido uma coisa que a nossa colega Amanda repete muito e parece que foi incorporada ao texto oficial do programa. E eu rejeito totalmente isso porque isso não é ciência, né? A cloroquina não é cientificamente comprovada ineficaz. Isso é uma falácia, né? Ela é ainda não comprovada cientificamente a sua eficácia, e é isso que podemos dizer. Leiam Popper, estudem sobre os cisnes negros e brancos e negros e por aí vai. Agora, veja, Paulo, para a amnésia das pessoas existe uma cura. Se a cloroquina cura ou não o paciente no começo de uma Covid, eu particularmente não sei. Tem muito médico que diz que sim, está observando, né? Eu não sei, eu mantenho em aberto, né? Como a ciência faz. Agora, eu sei que para a cura da amnésia de certas pessoas existe a internet. Então, hoje eu publiquei 2 videozinhos já no meu canal, né, no Twitter, mas vem muito mais por aí, né? Um deles diz o seguinte, né? Crise econômica vai matar mais gente, não vão aguentar a fome. Estamos 100% juntos, Bolsonaro está 100% certo. Quem será que disse isso? Rodrigo Constantino? Não, não foi não. Foi o Luiz Henrique Mandetta, o então ministro da Saúde. E outro vídeo tem o governador João Agripino Dória dizendo que foi o Davi Wippe, o seu secretário, o mesmo que tomou a cloroquina em segredo e depois processou o farmacêutico que divulgou a informação, dizendo que foi o Davi Wippe que apresentou a cloroquina para constar, né, no Ministério da Saúde. Veja que coisa curiosa. O mundo não dá voltas, ele capota e as pessoas confiam muito na memória, enfim, seletiva ou curta do eleitor. Mas a gente está aqui para isso e a internet também, né? Sobre o depoimento do Teich, do Nelson Teich, eu diria que a palavra-chave é essa, né? Eu não consegui ver o grosso, aliás, eu não estou tão interessado nessa CPI, porque
realmente palanque eleitoral, só vejo por ossos do ofício, tenho mais o que fazer da minha vida, né? E hoje, por acaso, trabalhei muito na Jovem Pan, né? Participei do Morning Show, do Pânico, então não consegui ver muita coisa. Tive que escrever algumas colunas. O que eu percebi do que eu vi e do que eu analisei é que a palavra-chave foi essa, né? Aliás, é o princípio de Heisenberg, é a incerteza, né? Você tem que tomar certo cuidado ao falar com tanta propriedade sobre temas científicos, ainda mais quando o homem influencia o resultado, né, ao julgar, e isso é a política fazendo. E o Renan Calheiros tentando arrancar ali fofocas dele, né? Porque quer, de alguma forma, desgastar o governo. Isso já caiu em total descrédito perante as pessoas sérias, Paulo. Muito bem, Constantino. Minha querida Amanda Klein, como é que você viu esse depoimento do Nelson Teich hoje? Mais técnico que o Mandetta? E ao contrário do que disse o Constantino, uma pá de cal. Se haver qualquer dúvida sobre a possível eficácia da cloroquina, que para o resto do mundo não existe nenhuma dúvida, mas se ainda havia alguma dúvida aqui no Brasil, esse depoimento do Nelson Teich, um médico, um gestor de saúde pública e privada, tratou de deixar muito claro e colocar uma pá de cal nisso. Nelson Teich, na verdade, virou uma sessão, uma discussão sobre tratamento precoce com vários senadores governistas defendendo o indefensável, até passando vergonha e tendo que ser corrigido por senadores que são médicos, como Otto Alencar, que fizeram várias intervenções rejeitando as teses absurdas que, obviamente, foram alimentadas pelo governo, que a gente sabe que alimenta através do WhatsApp e documentos os senadores que o apoiam nessa CPI. Enfim, o Nelson Teich repetindo não sei quantas vezes que não é que há dúvida sobre a eficácia da cloroquina, é que é decididamente ineficaz. Ele respondeu a perguntas também sobre os médicos que recomendam esse tipo de medicamento. Ele falou assim, olha, eu acho que é uma postura errada, uma postura inadequada, equivocada, é um erro a esse ponto com a ciência, com as informações que já se tem, com todos os organismos internacionais. Até ele usou uma argumentação que eu sempre repito aqui, todos os organismos internacionais de saúde já deixaram claro que não recomendam o uso da hidroxicloroquina. O Nelson Teich tratou de repetir isso e disse que esses centros que são usados como referência, quando você recomenda um medicamento, você tem que olhar para esses centros que olham, justamente se debruçam sobre os estudos duplo cego, padrão ouro, para dizer e para apontar que não existe eficácia na cloroquina. Ele diz que esses médicos que ainda prescrevem, ainda insistem na prescrição desses medicamentos, cometem um erro. Não respondeu só se eles cometem um crime, porque ele falou que não tem conhecimento jurídico para tal, mas foi enfático ao dizer que a autonomia médica precisa levar em conta que nem todos os médicos sabem exatamente o que prescrevem, têm todas as informações e que o Conselho Federal de Medicina deveria levar em conta um interesse maior, que é o interesse coletivo e o interesse da sociedade. O Teich disse basicamente que ele foi afastado do Ministério porque não concordava em ampliar o uso da cloroquina, foi contra, porque já naquela época, mais de um ano, quando ele era ministro, ainda era ministro, já se sabia que o medicamento não tinha comprovação científica. Hoje está claro que ele é ineficaz, além do Teich apontar sempre que existem riscos, sim, para a saúde dos brasileiros, para a saúde dos pacientes. Então, por isso, ele não concordou, ele até aponta lá os últimos episódios no governo Bolsonaro, uma entrevista coletiva, uma live em que o presidente diz que vai adotar cloroquina, aí no dia seguinte o Teich se antecipa e pede demissão. Apesar dele dizer que não sabia de nenhuma comissão de assessoramento paralelo, como disse o ex-ministro Mandetta ontem, a aconselhar o presidente Bolsonaro, ele também disse que não foi consultado em nenhum momento sobre a distribuição do kit cloroquina, do kit Covid. Então fica muito claro que o presidente ouvia, sim, recomendações médicas de uma outra equipe, de uma outra assessoria, não sei se médicos ou então especialistas de redes sociais, mas que o aconselhavam de uma outra maneira à revelia do seu próprio Ministério da Saúde. Então o Bolsonaro preferiu não ouvir o seu ministro da Saúde, não ouvir os organismos internacionais sanitários de saúde e ouvir, sim, esse assessoramento, essa equipe paralela, que aí deu no que deu. O resto da história, a gente está aí com mais de 400 mil mortos. Muito bem. Olha, gente, durante o depoimento de hoje, o ex-ministro Nelson Teich declarou que não demorou muito para perceber que ele não iria conseguir permanecer no cargo. Vamos dar uma olhada no que ele disse. E que no final eu percebi ao longo daquele período, e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão? Bom, o pedido específico foi pelo desejo de... Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia
e uma falta de liderança. Muito bem, uma falta de Constantino, quer complementar? Não, eu quero pegar o gancho, é sempre repetitivo, mas não tem jeito. Eu tenho aqui uma obrigação moral, um dever moral de rebater as narrativas ideológicas, partidárias, a campanha militante da Amanda, né? Ela está culpando a cloroquina agora pelas 400 mil mortes, né? Daqui a pouco ela vai fazer hashtag Bolsonaro assassino do Paulo Gustavo, né? Nós vimos essa reação nas redes sociais de figuras aí conhecidas, né? Paulo Coelho, Felipe Neto, MBL e companhia. Veja, é curiosíssimo ver o modus operandi, né, da turma ideológica, que é o seguinte: agora o Taik, sei lá como é que fala o sobrenome dele direito, agora ele é a sumidade da ciência, né? Ele é um médico sério. Aliás, a Amanda encheu a boca para falar médico, gestor público de saúde. Então, ele jogou uma pá de cal na história da cloroquina. Ele. Porque a Amanda quer, né? E isso é ciência agora para ela. Agora, o desprezo em relação aos outros médicos que ela chamou de gente especialista em rede social, né? Dona Yamaguchi, tantos e tantos e tantos outros, não só no Brasil, tá? É um fenômeno mundial. Tem vários médicos no mundo inteiro defendendo ivermectina, cloroquina e outros tratamentos possíveis no meio de uma crise, né? E o senador Girão já lembrou do Tamiflu na época da influenza, que na época não tinha o teste de ouro, né? Como não tem teste de ouro para lockdown, né? Mas isso tudo é ignorado. Quero chamar a atenção aqui desse modus operandi anticientífico. Escolhe o ungido, ele é respeitado porque concorda e confirma o viés prévio, né, o preconceito, e os outros todos são desqualificados, são ridicularizados. Além disso, quero chamar aqui, talvez, então, de genocida, não sei, né, pela ótica dos militantes, a Rede Globo. Porque a Rede Globo recomendava a cloroquina para mulher grávida na época da Zika. Tem uma reportagem longa, né, deve ter sido um genocídio ali. Então é bom investigar isso na CPI. O presidente Bolsonaro pediu para que chamem médicos que defendam o remédio, o tratamento precoce, tudo, na CPI. Será que vão chamar? Ou será que a CPI faz ciência que nem a Amanda? Chama só aqueles com quem a gente concorda para atacar o presidente. Me parece que é a segunda opção. Amanda, você. A resposta para suas indagações é muito clara e simples, Constantino. Eu sempre repito e vou repetir novamente. É só olhar para todos os organismos sanitários internacionais de saúde, FDA, Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos da Europa, Agência de Medicamentos Europeia, e saber se alguma delas recomenda hidroxicloroquina, ivermectina e os demais componentes do kit COVID. Na sessão da CPI, isso fica muito claro. O Nelson Teich repete inúmeras vezes, e não é os médicos ungidos ou que eu escolho, são todas as sociedades respeitadas de medicina aqui no exterior, a Sociedade Brasileira de Tecnologia, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual o atual ministro Marcelo Queiroga era presidente, também se colocou contra a hidroxicloroquina. Aliás, todos os médicos que ocuparam esse cargo, com exceção do único general que ficou mais tempo no cargo durante a pandemia, o Eduardo Pazuello, todos que são médicos, Mandetta, Teich, Marcelo Queiroga, tem esse traço, essa característica em comum. Você já ouviu da boca deles, algum deles recomendar o uso de tratamento precoce, hidroxicloroquina ou ivermectina? Não, você não ouve. Sabe por quê? Porque eles são comprovadamente ineficazes. Não se ouve isso em nenhum lugar do mundo. Aliás, não se ouve isso nos Estados Unidos. Ontem você respondeu que o Trump defendeu isso. O Trump defendeu isso no começo da gestão dele. Depois ele doou ao Brasil milhares, milhões de doses de comprimidos de hidroxicloroquina que não foram usados e preferiu investir em ciência. Investiu 18 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais em produção e desenvolvimento de vacinas, ou seja, de ciência, porque até o Trump, que cometeu vários erros durante a pandemia, cometeu este acerto. E aqui no Brasil, nem isso. Eu não responsabilizei em nenhum momento o Bolsonaro por assassinato ou morte de Paulo Gustavo, e se você entendeu o que eu estou dizendo, que cloroquina é responsável por 400 mil mortes, então deixa eu me corrigir aqui, não foi isso que eu quis dizer, de forma alguma. O que eu estou querendo dizer é que a omissão e a má gestão de saúde esse é um componente, sim, da gente ter chegado a esse momento que estamos da pandemia, que é um momento caótico. Se a gente tivesse tido uma coordenação e uma melhor gestão da saúde pública durante esse tempo, esse período de pandemia, certamente estaríamos em melhor lugar. Se ele fizesse o que você queria que ele fizesse, que é o lockdown, que o governador de São Paulo fez, está aí os resultados, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa, o doutor Mauro Ribeiro, que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele deixou muito claro que não dá para dizer que é ineficaz ou eficaz. Presidente do Conselho Federal de Medicina. Mas talvez a Amanda Klein saiba mais. Eu deixo por aqui. Amanda?
Ele é o único que defende numa posição política. Aliás, ele não defende o uso de cloroquina. Ele não defende o uso de cloroquina. Cada hora que eu falo um é único. Eu não falei defender Rodrigo Constantino, ele defende. Eu falei não afirmar que é ineficaz, comprovadamente ineficaz, Amanda. E muito menos insinuar que por apostar nos remédios houve esse número de mortes. Sendo que eu poderia dizer que por apostar no lockdown, vocês não só causaram mortes ou não evitaram mortes, como destruíram empregos e vidas. Eu poderia muito bem fazer essa acusação. Não há nenhuma comprovação científica para o seu emplastro Brás Cubas, né, para a sua panaceia. Não há nenhuma comprovação científica. Mas vocês insistem nessa toada por interesses políticos. E isso me parece, desculpa, Amanda, mas desumano diante do que estamos vendo aí fora. Olha, eu vou te contar uma coisa, não sou eu que fico na rede social tweetando o dia inteiro. E outro, eu não sou emplastro Brás Cubas, nem invento nada. 150 países do mundo tiveram experiências de medidas restritivas e acertaram no momento em que puseram essas medidas restritivas. Sim, senhor, os números mostram isso cabalmente. Vocês repetem. Mostram que não adiantou nada. Tem comprovação Mostram que não adiantou nada, é só olhar as curvas. Aliás, na Suécia, que não fechou nada, metade das mortes, segundo um estudo do final do ano, metade das mortes vieram de nursing homes, assim como Nova York. Asilos. Isso aí as pessoas ignoram. Asilos que você trabalha com uma população que, obviamente, é a população de maior risco na Covid, em que as pessoas ficam todas aglomeradas mesmo, que podem receber visitas de fora. Como assim? E isso não é resposta para nada. Sabe, querer dizer aqui que lockdown não funciona, que tratamento precoce funciona, vocês invertem toda a ciência e dão um grau de subjetividade, de relativismo que não é correto. Isso passa a ser desonestidade intelectual, você me desculpe. A gente tem médicos sérios, sociedade, organismos sanitários médicos. Eu não desculpo a sua arrogância, Amanda. Amanda, baixa a bola. Eu não desculpo a sua arrogância. Você não fala em nome da ciência, Amanda. Você acha que sabe tudo de ciência. Baixa a bola e vai estudar um pouco, já que você não tem tempo para tuitar, pelo menos você podia estudar, porque eu, além de tuitar, estudo. E sou mais humilde. Pode ter certeza que eu estudo muito mais do que você e eu consulto os infectologistas meia dúzia de fontes que realmente aquilo que você quer ouvir, Amanda. E uma consulta rápida na falando com o ministro do Queridos, Supremo. por favor, se vocês falarem ao mesmo tempo, fica difícil a compreensão. Por favor. Por favor. Conclui o raciocínio, Amanda, por favor. Qualquer jornalista que se preze tem que fazer, tem que falar com todos. Com apoiadores, com governistas, com oposição, com ministros do Supremo, com ministros de Estado, com todo mundo que você tem que falar para apurar e para ter uma concepção, uma percepção melhor e mais equilibrada da realidade. É isso que você faz. Fecha, Constantino. O meu conselho para Amanda, além de estudar, sai da bolha. Sai da patota que você vive, que confirma todas essas visões ideológicas de mundo. Vai escutar o mundo lá fora. Vai escutar o mundo lá fora. Você é um dos maiores expoentes dessa bolha. Não adianta tentar me desqualificar. Você não me desqualifica com a sua narrativa odiosa e agressiva. Você tem que desqualificar só se for com números e objetivos e fatos que você não apresenta. Você só apresenta uma narrativa. Por favor, Constantino e Amanda, só um minuto. Só um minuto aqui. Vamos tentar estabelecer sempre aquele debate de altíssimo nível que este programa já está acostumado a fazer, debatendo ideias. Vamos evitar, por favor, as adjetivações aqui, tanto da Amanda quanto do Constantino. Deixa eu chamar o VAR aqui. Serrão, me ajuda aí. Olha, o VAR vem, mas vem para chamar a atenção para um fato gravíssimo. O Brasil inteiro ficou comovido com a morte do niteroiense Paulo Gustavo, ator, humorista fantástico. Eu sou de Niterói. O Paulo Gustavo morreu de Covid? Não é bem assim, gente. Para isso que eu quero chamar a atenção. Eu tenho também uma tia minha, muito querida, de 83 anos, que morreu também em Niterói de Covid? Não. Ela morreu de infecção bacteriana que o Covid ativou. Agora, esse tipo de infecção bacteriana, e olha como é que isso é grave, isso pode ser adquirido no hospital. Às vezes, essa infecção é chamada de iatrogênica. São aquelas doenças que você adquire dentro do hospital e não de fora dele. Mas também pode ocorrer fora. E existe uma estatística que a gente não está levando em conta e não está debatendo isso no Brasil com seriedade. Tem um instituto latino-americano que cuida de uma questão chamada sepse, que é essa bactéria
que mata as pessoas nos hospitais. No Brasil, segundo estatísticas, 670 mil pessoas sofreram dessa doença e, pasmem, metade delas, quase o número de mortos de Covid, faleceram. Então, infecção hospitalar é um assunto que nós temos que tratar com muita seriedade e debater no Brasil. A gente está perdendo tempo com narrativas inúteis, gastando nossa energia para tratar dessa CPI absolutamente inútil, que tem só uma intenção de politicagem. E estamos deixando de lado questões relevantes da saúde pública que não ousamos debater por causa de tabus. Então, perdemos um grande ator ontem por causa de infecção iatrogênica, infecção hospitalar, sepse, e não estamos discutindo esse assunto no Brasil. Muito bem, são 5 horas e 24 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Antes, eu vejo que o Constantino está me pedindo aqui. Fala, Constantino. Não, duas coisas breves, né? Em primeiro lugar, se tem para ficar com raiva de alguma coisa que ceifou a vida não só, além das complicações que o Serrão menciona, que ceifou a vida não só do Paulo Gustavo, que tinha uma unanimidade em torcida ali pela sua luta, né? Mais de milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo todo, né? Eu não vejo as pessoas apontarem para a origem real, né? Para a China, para o vírus chinês. Isso eu não vejo, né? E sobre a Amanda e a arrogância toda de quem fala em nome da ciência, eu gostaria de ver essa mesma postura, por exemplo, amanhã, que nós vamos estar juntos de novo de manhã, porque, acreditem se quiser, eu passo por isso 2 vezes por dia, mas lá é um pouco mais calmo, né? Ela vai estar na frente do Dr. Paulo Porto, de novo, que já esteve na Jovem Pan várias vezes também, né? Ela podia chamá-lo de, sei lá, charlatão, embusteiro, negacionista, anticientífico, obscurantista, usa da cartola o nome que for, né? Mas podia chamar ele e tantos outros de nome, mostrar a mesma postura arrogante de quem conversou com 3 fontes e entendeu o que é a ciência. Só para finalizar, Amanda. Eu não conversei com 3 fontes, não. Eu converso com muitas fontes todos os dias, ao contrário de você, Constantino, que sempre fica repetindo a mesma cantilena. E eu não usei nenhum desses adjetivos para descrever ninguém, porque eu não sou baixa e não faço ataques pessoais. Você que está sendo desonesto intelectualmente mais uma vez, mas todo mundo já está cansado de saber a sua Por favor, me desculpem. Por favor, Amanda e Constantino, eu não vou mais admitir aqui adjetivações de qualquer um dos lados. Chega.